Oi, gente, estamos de volta para falar agora sobre o capítulo 10. Nas últimas aulas, a gente vem falando sobre termoquímica. Hoje, continuaremos com o mesmo tópico, só que agora falando um pouco sobre a lei de Hess e a energia de ligação, tá? A lei de Hess, ela define que a quantidade de calor trocada por uma reação química, ela vai ser sempre constante. Ou seja, ela não vai variar dependendo com o caminho que ela vai seguir. Você pode observar nessa reação que está do lado que há duas maneiras do carbono grafite chegar a CO2. Ou ele pode ir diretamente reagindo com um mol de O2, uma molécula de gás oxigênio, ou ela pode reagir com meia molécula de gás oxigênio e formar CO. E depois reagir de novo, o CO vai reagir de novo e vai formar o CO2. Então, observa que no caminho de cima ele segue duas etapas. Já no caminho que está abaixo, essa setinha que está abaixo, ele só segue uma etapa para poder chegar lá a CO2. A importância que nós devemos levar em consideração nessa reação é que, mesmo seguindo duas etapas ou seguindo uma etapa só, ele vai gastar a mesma quantidade de energia. Então, a energia que ele vai necessitar, a energia que ele vai trocar com o ambiente, vai ser a mesma. Então, essa reação sempre vai gerar uma perda de 94,052 quilocalorias. Então, essa seria a quantidade de calor envolvida nessa reação. A lei de Hess, ela também estabelece alguns critérios para serem utilizadas com as equações termoquímicas. Nós vamos observar muito algumas reações que ocorrem em etapas, ou seja, que nós vamos ter que fazer com que essas equações funcionem para a gente poder formar lá no final essa quantidade da entalpia que vai ser gerada. Observe aí nesse exemplo que nós temos duas etapas e temos uma reação direta. Então, seria aquela reação que nós vimos no slide anterior. Observa que aqui eu tenho o grafite reagindo com meia molécula de gás oxigênio e vai gerar a molécula de monóxido de carbono, que é o CO. Ainda não é a reação que se desejava, ele queria que formasse o O2. Então, o CO, o monóxido de carbono, vai reagir com mais meia molécula de gás oxigênio para formar o CO2. Observe que cada uma dessas reações, cada uma dessas etapas, elas envolvem uma certa quantidade de calor. E aí, quando nós observamos as duas etapas juntas, ela vai gerar a quantidade de calor que seria a soma dessas duas etapas. E aí a gente monta a nossa equação termoquímica como se fosse lá um sistemazinho lá da matemática. Outra forma de poder analisar, de poder estudar a lei de Hess é com os diagramas de entalpia. Então, são gráficos que a linha horizontal ela representa a entalpia e que pode apresentar outras características importantes, como, por exemplo, que uma substância simples ela tem uma entalpia igual a zero. Outra coisa, outro ponto que é importante é que essa entalpia é uma propriedade que ela é considerada extensiva. Ou seja, se você duplicar a quantidade de moléculas, você também vai duplicar a quantidade que você vai ter de energia. Então, você pode observar aí que nesse primeiro gráfico só tem 1 mol de grafite e meio mol de gás oxigênio. Essa reação, esse ΔH, a variação da entalpia, vai ser igual a menos 26,416 quilocalorias. Já se você dobra, agora ao invés de 1 mol, nós temos 2 de grafite, e ao invés de ter meio mol de gás oxigênio, agora a gente tem 1 mol de gás oxigênio.
observe que nós dobramos os valores e a quantidade que nós temos lá na entalpia, a quantidade de calor, vai ser menos 52,832 quilocalorias, que seria o dobro, tá? Outro ponto que podemos observar seria a adição de substâncias simples. Então, ele não vai não vai alterar o patamar dessa reação, tá? Então, ele não altera nenhum valor de entalpia a adição de uma substância simples, que é o que a gente pode observar aí nessa reação. Outra coisa que é importante, tá, seria que nesses gráficos, nesses diagramas, nós podemos observar a reação como um todo, tá? Então, nesse diagramazinho aí, nós já temos a reação por etapas e ele demonstra também a reação inteira. Isso permite observar as variações que existem em cada ponto da reação e também a entalpia que vai ser gerada numa reação considerada direta. Seria diretamente lá do início, dos reagentes que a gente tinha no início, até chegar ao resultado final que se almeja. Outra característica que nós vamos utilizar na entalpia e nesses diagramas seria a observação daqueles dados que o diagrama nos oferece. Então, o sentido das setas, eles podem representar algumas informações, como a gente pode ver na questão abaixo. Então, observa aí no exercício resolvido, tem no livro de vocês, diz que analisando o diagrama de entalpia ao lado, calcule a variação da entalpia para a reação representada pela equação. E aí nós temos a equaçãozinha do monóxido de carbono, liberando grafite e meia molécula de O2. Então, lá no gráfico, nós temos as setinhas para cima, para baixo, e nós vamos observar cada uma dessas fases, tá? Então, primeiro ponto, ele pede para desconsiderar o O2, porque é uma substância simples, né? Então, ela não altera a entalpia representada. O segundo ponto, as entalpias dadas são representadas por setas com sentidos opostos. Então, você desconsidera os sinais e faz uma subtração. Sinais opostos, subtrai. Subtraindo lá o 94 menos o 67, nós vamos encontrar o valor de X, que seria a entalpia lá daquela primeira reação que transforma lá o grafite em CO mais meia molécula de O2. Observa que lá nessa parte do gráfico, o ΔH vale X. Então, seria o valor que nós iríamos encontrar. Então, eu tenho um valor de 94,052 para reação completa. E nós temos menos 67,632 para o final da reação. Então, fazendo a subtração, nós vamos encontrar o resultado como 26,416 quilocalorias. Aí, o terceiro ponto pede para conferir o sentido da seta. No caso, se ele estiver para cima, o sinal da variação da entalpia será positivo. E a resposta também considerada positiva. Nesse caso, 26,416 quilocalorias. Observe, ele dá uma observaçãozinha aí do diagrama que nós vimos no slide anterior, onde todas as setas estão para baixo. Então, nesse caso, o resultado da entalpia seria um resultado negativo. Para calcular a lei de Hess, nessa variação de entalpia, nós vamos utilizar todos esses fatores que nós observamos. Então, numa questãozinha resolvida que tem aí no livro de vocês, tem o seguinte problema. Calcule a variação de entalpia da reação, e ele diz aí que a reação que ele quer que calcule seria o grafite
mais 2H2, gerando CH4. Nesse caso, você vai observar todas as etapas, todas as equações que nós temos. Nós temos 3 equações para formar aquela final lá. E nós temos que observar a variação da entalpia de cada uma. E é lógico que adaptá-la à realidade que nós temos nessa questão, tá? Então, observem que a primeira reação é carbono-grafite, O2, CO2. O que a gente pode encontrar dessa primeira equação lá na reação do problema é que o grafite ele já está no lugar certo e na proporção certa. Então, essa primeira equação nós não vamos alterar, ela vai continuar a mesma. E aí colocamos ela lá do lado direito do mesmo jeito. A segunda reação que foi dada pela questão é H2 mais meio O2, que vai liberar H2O. Observa que nesse caso, o que nós podemos observar nessa equação para a reação do problema é que o H2 lá em cima aparece 2 vezes, ou seja, eu tenho 2 mols de H2. Então, para que a gente possa fazer essa equação funcionar, eu tenho que dobrar essa equação 2. Então, eu tinha H2, agora a gente vai ter 2H2. Onde a gente tinha meio mol de O2, agora a gente vai ter 1 mol de O2. E como produto dessa equação, nós temos 2 mols, 2 moléculas de H2O. E aí, dobrando, nós vamos colocar ela lá do outro lado. A variação da entalpia, menos 136,6. Lembra, por que foi que deu 136,6? Lembrem que se, nesse caso, nós estamos falando de dobrar reagentes, eu dobro o produto e dobro também a quantidade de calor que a reação vai envolver, tá? Então, nesse caso, dobrei a quantidade que no início, que a questão deu, foi 68,3 quilocalorias. Dobrando esse valor, ficou menos 136,6 quilocalorias. Então, já montamos duas, tá? Observem que lá nos reagentes da equação do problema, nós já temos como montar a nossa variação. E agora a gente vai para a terceira equação. Na terceira equação, ela oferta como semelhante lá da primeira da equação do problema apenas o CH4. Só que observa que na equação 3, do jeito que ela está, o CH4 está do lado dos reagentes. E para montar aquela equação, nós precisamos inverter essa reação. Invertendo a reação, o CH4 vai ficar como produto, vai para o outro lado da reação. E tudo que é reagente vira produto, tudo que é produto vira reagente. Então, se a gente inverte essa reação, também vamos inverter o sinalzinho que nós temos para a entalpia. Como era negativo, agora passa a ser positivo. E aí nós vamos começar a anular o que nós temos de semelhantes. Então, observa que nós temos 2 mol de O2 na terceira equação, e ela pode ser anulada com 2 mols que nós temos 1 mol em cada uma das equações anteriores. 2H2O com 2H2O, CO2 com CO2. E aí lá no final nós vamos ter exatamente o que nós temos na equação do problema dessa questão. Então, carbono-grafite mais 2O2, liberando CH4. E aí só vai fazer o somatório dessas entalpias, dessas 3 equações, para dar o valor que nós necessitamos. Nesse caso, o ΔH vai ser menos 17,9 quilocalorias. O cálculo da variação da entalpia de formação é praticamente o que nós já vimos até agora, tá? Então, seria a própria entalpia da substância formada. Então, basta que você calcule essa variação como o somatório da entalpia dos produtos
menos o somatório da entalpia dos reagentes. E aí, mais um exercício resolvido para a gente fixar o que nós vimos na definição. Então, observem que ele dá um valor de calor, né, de entalpia para cada uma dessas substâncias, com exceção do O2. Lembra que o O2 é uma substância simples, e substância simples nós vamos considerar como zero. Então, associando os valores que nós temos, a quantidade de mol de cada uma dessas moléculas, nós temos o CH4, que a questão falou que vale menos 17,9 quilocalorias, mais 2 vezes o O2, que é uma substância simples, então vale zero. O CO2 vale menos 94,1 quilocalorias. E como nós temos duas moléculas de água, de H2O, nós vamos multiplicar o 68,3 menos 68,3 por 2. E aí, substituindo lá nessa formulazinha da variação de entalpia, nós vamos ter que essa entalpia vai ser igual a menos 212,8 quilocalorias. Agora nós temos o cálculo do ΔH, da variação de entalpia, pela energia de ligação. Nesse caso, para que haja uma quebra de uma molécula, é necessário que nós tenhamos uma certa quantidade de energia, que envolva uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia seria a energia de ativação. E aí, quando essa energia de ativação acontecer, ela pode gerar tanto o processo endotérmico quanto o processo exotérmico. A única diferença que vai acontecer é que a quantidade de calor dos reagentes e de produtos pode ficar um pouco maior ou um pouco menor, como nós podemos ver nos dois gráficos que estão aí no slide. Então, ele pede para calcular aí no exercício resolvido a reação representada pela equação a seguir. Então, calculando o ΔH, calculando a entalpia, a variação da entalpia dessa reação, você vai pegar os valores que nós temos de cada uma dessas ligações e vai fazer o cálculo. Como nós temos 3 meios de O2, de H2, e o H2 foi dado aí na questão como 104 quilocalorias por mol, então nós vamos multiplicar o 104 por 3 sobre 2, e aí vai dar uma quantidade de calor, de quilocalorias, como mais 156. Lá no nitrogênio, ele falou que a quebra dessa ligação vai gerar 224 quilocalorias por mol. Só que a gente tem apenas meio mol de N2. Então, vou multiplicar o valor de 224 por 0,5, né? Por 1 sobre 2, que dá 112 quilocalorias. Após esses fatos, após observar os reagentes, a reação nos leva até os produtos. E o produto ele precisa daquela energia de ativação que nós vimos no slide anterior. Então, ele vai ter que perder uma certa quantidade de energia. E aí nós vamos fazer com que lá o que está lá no produto fique com um sinalzinho negativo. Porque ele vai liberar aquela quantidade de calor. Nessa terceira molécula, nós temos NH3. E a questão nos deu a quantidade de calor para cada ligação de N com H. Então, como nós temos 3 ligações NH, cada uma vai gerar 93 quilocalorias por mol. Então, eu vou multiplicar esse valor por 3. E aí nós vamos ter 279 quilocalorias. Como a gente já falou, é uma quantidade de calor que está sendo liberada, está sendo perdida. Então, esse sinal vai ser considerado negativo, tá?
E aí você fazendo o cálculo do ΔH, que vai ser produtos menos reagente, então nós vamos ter um valor de 11 menos 11 quilocalorias por mol de NH3. Então, energia absorvida e energia liberada. Calculando aí esse ΔH, nós encontramos menos 11 quilocalorias por mol de NH3. Então, é isso aí, gente. Agora vocês podem dar uma observada lá nas questõezinhas do livro. E aí na próxima aula nós comentamos. Obrigado e até a próxima.